Olha só, pessoal, escândalo na política. Nessa terça-feira, nova prisão decretada. E olha só, Donald Trump manda recado para Lula e o STF está mandando em tudo. Pois é, gente, muitas novidades para o dia de hoje, muito escândalo, muita bomba estourada aí pelo Brasil e pelo mundo. Fique comigo até o final desse vídeo, que são informações importantes. Aqui eu trago todos os dias notícias, as principais notícias a respeito da política, não só aqui do Brasil, mas também do mundo. Deixa o seu like aí para fortalecer, o seu já é importante. Se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E sem mais enrolação, nós vamos direto ao assunto. Vamos começar com um recado que o Donald Trump mandou para Lula, mandou para o Brasil. Assistam com seus próprios olhos e ouçam com seus próprios ouvidos o que disse o Donald Trump a respeito do Brasil. Olha só o que ele disse. We're going to be treating people very fairly, but the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. Aí, ó. Índia taxa muito e o Brasil taxa muito, é o que diz Donald Trump. Então, ele manda um recado para a Índia e também para o Brasil sobre a taxação. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Ó, se eles querem nos taxar, tudo bem, mas nós vamos taxar também, é o que disse aqui, ó, Donald Trump para o Brasil. Enquanto o Brasil estiver taxando 100%, a gente estiver taxando muito eles vão taxar também, sem dó. É o recado que o Donald Trump mandou aí pro presidente Lula. É isso, gente. Então, tá aí o recado do Donald Trump para o Brasil. E aí, isso aí tá dando o que falar hoje, né? Então, muitas pessoas já comentando sobre o assunto, né? Pessoas comentaristas, jornalistas falando a respeito disso. Vamos ouvir aqui, gente, o que disse a Revista Oeste a respeito desse assunto, né? Após Donald Trump ter aí mandado esse recado para o Brasil. Há países que nos taxam muito, como o caso do Brasil. Se isso acontecer, taxaremos de volta. Essa foi a declaração de Donald Trump em Mar-a-Lago, na sua primeira entrevista coletiva após vencer as eleições nos Estados Unidos. O republicano defendeu propostas para elevar tarifas para produtos estrangeiros em resposta à taxação nas exportações americanas. Josiane Reis, será que diante disso, Josi, os BRICS e especialmente o Brasil vão manter esse plano de substituição do dólar? A Rússia já tinha tirado o pé dessa ideia, né? Atribuiu ao próprio presidente Lula, disse que não era da Rússia essa iniciativa, que foi ideia de Lula da Silva. Será que depois dessa, e agora com Trump subindo o tom mais uma vez, essa ideia está sepultada, Josi? Na verdade, foi a África do Sul, né, que colocou ali, dizendo que foi ideia do Lula, não duvido, porque a gente tem uma dupla, né, Lula e Dilma, atual presidente do Banco do BRICS, e o Putin, desde o início dessa ideia, dessa discussão, dessa moeda, ele sempre já deixou algumas mensagens de que ainda é muito cedo. E gostem do Trump ou não, a gente viu uma série de mudanças no mundo em relação à vitória dele. China, Rússia, todos ali sinalizando. Ninguém pegou a vitória do Trump e disse: agora vou confrontar os Estados Unidos, agora os Estados Unidos está mais fraco, agora é hora de atacar. Ninguém, todos recuaram. Estou dizendo que são bonzinhos e querem paz mundial, né? Mas todos sabem que o Trump ele tem sim mais culhões do que qualquer outro candidato ali, na verdade, né? Então essa ideia do Banco do BRICS, inclusive a moeda, ela tem a proposta de ter metade de lastro em ouro e a outra metade nas moedas locais, né? E você vai pegar aí países mesmo emergentes, mas parecidos com o Brasil, que está aí queimando sua moeda praticamente. Então, assim, eu acho que isso não vai vingar. O BRICS ele pode bater nessa pauta, pode querer desenvolver, mas depois dessas afirmações do Trump, essa é mais uma, né? Mas ele foi bem firme em relação aos países do BRICS, então aquilo ali já foi um recado. E agora, novamente, um recado claro ao Brasil. E ele não está errado, né? Se o Brasil quer tributar aí um país, ele simplesmente vai devolver. O Trump está dando declarações muito assertivas. Semana passada ele deu declarações de que ele está do lado do mercado, ele está do lado das pessoas que defendem a utilização de Bitcoin, ele está do lado da modernização em relação à empresa de tecnologia.
Lembrando que o Mark Zuckerberg não virou, né, a casaca à toa e saiu da parte dos progressistas e começou a apoiar, inclusive doou ali uma boa grana para a festa de posse de Trump. E o próprio Elon Musk, né? Obviamente que o Elon Musk tem sim interesse nos Estados Unidos, mas, gente, cá entre nós, ele é empresário, ele tem bons negócios. O Elon Musk, o Trump tem altos projetos em relação à inteligência artificial para a própria Casa Branca, setor de criptomoeda para a Casa Branca, além de outros projetos que vão expandir em relação a carros autônomos. Então, o Trump ele é enfático, ele é amigo do mercado, né? Ele joga a favor do mercado no sentido de liberdade econômica, porque é assim que a América se construiu, e ele sabe como fazer a América continuar crescendo. E ele deixa claro para países aí que não colaboram, né? Não porque o Trump ele possa mandar no mercado mundial, mas é fato que ele é presidente do país de maior dominância nesse aspecto de mercado e de moeda. Não tem como fugir disso. Não adianta com esse discurso de vamos lutar contra imperialismo americano. Fatos são fatos, né? Mesmo o Trump não sendo perfeito, mas ele pelo menos deixa claro o seu posicionamento. Ô Musa, e você, como imagina que vai se comportar o governo brasileiro agora, diante da presidência do Donald Trump nos Estados Unidos, especialmente em relação à agenda econômica e multilateral? Eu acho que é uma pressão importante, Brown. Eu já mencionei aqui que economicamente, eu tenho minhas divergências com relação ao Trump, obviamente, muito mais alinhado. Estive lá até produzindo um documentário nas eleições, obviamente, muito mais alinhado aos republicanos e zero aos democratas, mas eu tenho uma visão econômica 100% alinhada à escola que determina as ações que o Milei vem fazendo. Mais comércio, abertura de comércio, não taxar, enfim, permitir que tenha importação, que tenha exportação, não importa, que a concorrência faça com que as empresas locais tenham que se forçar a melhorar. Então, essa é a parte da minha visão econômica. Mas, obviamente, eu considerava obrigatório, entre aspas, mandatório, melhor dizendo, que o Trump ganhasse essas eleições para colocar pressão no que o Brasil está vivendo. Então, eu acho que essa é uma pressão importante em meio a tudo isso que está acontecendo, suposto cancelamento de visto dos ministros do STF, o Brasil estando na mídia internacional, como a gente já falou daqui, o Nicolas indo à Europa, o Nicolas Ferreira indo à Europa e falando sobre o que está acontecendo no Brasil, o próprio trabalho do Sérgio Tavares que ele vem fazendo, os brasileiros que muitos estão lá nos Estados Unidos e não conseguem voltar ao Brasil porque estão com o passaporte congelado e o passaporte retido e as contas congeladas. Enfim, tudo isso traz um ambiente mais difícil para o governo brasileiro, aliado a ditaduras, entrando o Trump agora e colocando mais pressão nesses governos autoritários. Então, eu acho que nós temos uma janela de oportunidade aqui, eu não estou falando janela de oportunidade do Brasil, sob o ponto de vista daquilo que o governo consegue fazer. Nós, enquanto brasileiros, temos aqui a obrigação de nos colocarmos, fazermos as informações correr, porque mais pressão internacional eu acho que é uma das formas importantes para a gente conseguir mudar esse status quo que está no Brasil. É isso aí, gente. Então, a pressão gigante do Donald Trump para cima do Brasil é aquela história. Bateu, levou. Bateu, levou. Vai me taxar, vou taxar também, é o que diz o presidente, né, em exercício para o ano que vem, Donald Trump, né? Seguindo aqui com um escândalo que tem movimentado todo o país, com relação à prisão do Braga Neto, famoso militar 4 estrelas, né? Quem decidiu falar agora sobre essa prisão que aconteceu no sábado, hoje é terça, então tem muita gente ainda tecendo comentários falando sobre isso, foi o Silas Malafaia. Olha só a bomba que o Silas Malafaia soltou no seu Instagram aqui. Prestem atenção. Povo abençoado do Brasil, eu quero começar esse vídeo citando um texto da Bíblia que norteia minhas atitudes e decisões, que é Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Antes de falar dessa absurda e vergonhosa prisão do general Braga Neto, nós temos que ir à história do pseudo-golpe, que não passa da maior perseguição política da história do Brasil. Escute isso. Quando veio à tona o depoimento do ex-comandante do Exército, publicação de O Globo que eu não canso de mostrar. Ele diz o seguinte, no depoimento à Polícia Federal, que Bolsonaro apresentou um documento de hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição,
estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição, e que os militares não aceitaram. E diga-se de passagem, estado de sítio, de defesa, só com autorização do Congresso Nacional. Mas olha o que o destino e a história nos mostra. Em 2017, Temer assinou uma GLO, a garantia da lei e da ordem, quando a violência no estado do Rio de Janeiro estava em níveis insuportáveis. E adivinha quem comandou as tropas militares? O general condecorado no Brasil e no exterior com uma brilhante folha corrida, general Braga Neto. A GLO, qualquer presidente pode assinar, inclusive Lula, se achar necessário, para colocar a garantia da lei e da ordem em qualquer lugar do Brasil, para provar que é uma farsa, uma falácia que Bolsonaro quis dar golpe aqui na nossa nação. Que vergonha! Agora vamos para a vergonhosa e absurda decretação da prisão preventiva do general Braga Neto pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, dizendo que ele tentou obstruir as investigações do pseudo-golpe. Segundo o documento de Alexandre de Moraes, Braga Neto, no dia 8 de agosto de 2023, em conversa com o pai do coronel Cid, que também é um general de 4 estrelas como ele, que se conhece há muito tempo, Braga Neto querendo saber sobre a delação, e também, segundo Alexandre de Moraes, um documento na mesa do principal assessor de Braga Neto, lá no PL, um coronel, em fevereiro de 2024, documento sem data, que trata dessa conversa. Esses são os motivos da prisão de Braga Neto. Agora, escute, é importante. O professor de mestrado em Direito Penal e PhD em Direito, Rodrigo Chamin, ele detona o absurdo da prisão de Braga Neto. É muito grande, eu vou botar só um pedacinho que você vai entender. A Lei 13.964, de 2019, que inseriu o parágrafo 2º no artigo 312 e o parágrafo 1º no artigo 315, ambos do CPP, Código de Processo Penal, exige, para a decretação de prisão preventiva, escute isso, de alguém, a demonstração de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Conversa entre 2 generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco é fato concreto. Conversa não é fato concreto, não tem materialidade. Onde é que está que Braga Neto tentou impedir? Isso é uma vergonha. É o abuso de poder do ditador da toga para promover perseguição política. Agora, para a gente pensar. Esse inquérito foi concluído há mais de 10 dias. Indiciado mais de 30 pessoas e enviados ao MP. Como alguém agora pode ser preso por obstrução de uma investigação que já foi concluída? Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. O STF deixou de ser Supremo Tribunal Federal para se tornar Supremo Tribunal da Injustiça, uma confraria de amigos para proteger o ditador da toga Alexandre de Moraes. Esse sim tem atentado contra o Estado Democrático de Direito, ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Ele preside inquéritos imorais e ilegais, como o da fake news, abuso de poder, usando informações do TSE para abastecer inquéritos no STF para perseguição política. O Intercept denunciou, a Folha mostrou e não vai continuar mostrando, não? Ele tem rasgado sucessivamente a Constituição, artigo 5º, inciso 4, 16º e 55, ele rasga o artigo 53, o 129, o 102, o 220, parágrafo 2º. Ele se diz vítima e ele continua presidindo o inquérito. É uma imoralidade contra o devido processo legal. Parabéns, André Mendonça, que não concordou com isso. É isso que estamos assistindo, mas eu quero declarar, em nome de Jesus, Alexandre de Moraes vai chegar a sua vez. Ou pelo supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelo supremo poder do universo, que é Deus. Quando os homens pensam que estão em segurança, vem repentina destruição. Deus é o supremo juiz e você vai acertar contas ou com o povo ou com Deus. Declaro em nome de Jesus.
Deus abençoe você, sua família, o Brasil. Deus nos livre desses homens perversos e injustos. Rapaz, e aí? O que vocês acharam dessa fala do Silas Malafaia? Olha, 2 pontos importantes aqui que eu quero colocar para vocês, tá? Primeiro ponto é em relação à prisão do Braga Neto. De fato, muitos estão alegando que é uma prisão ilegal. Se nós formos olhar pelo Código de Processo Penal, realmente não caberia uma prisão preventiva, que não há fatos ali que comprovem que houve de fato uma obstrução de investigação ou algo nesse sentido. Eu vejo que uma perseguição realmente diferenciada, né? Uma perseguição política bem diferenciada, porque não há indícios ali para a decretação da prisão do Braga Neto. Agora, sobre o Alexandre de Moraes, é óbvio, gente, ali votaram, né, o STF está mandando em tudo, só o André Mendonça votou contra, né, manter o Alexandre de Moraes presidindo o inquérito do qual ele mesmo é vítima. O André Mendonça foi o único. Inclusive, o Cássio Nunes, que é um indicado Bolsonaro, votou a favor da manutenção do Alexandre de Moraes como presidente, como julgador, vamos dizer assim, né, desse processo do qual ele figura como vítima. Ainda que ocorresse esse julgamento, gente, não se pode negar, não se pode olvidar que é uma decisão totalmente imoral do Alexandre de Moraes de continuar nesse inquérito onde ele se figura como vítima. Gente, como que ele vai... Não tem cabimento isso, gente. Juridicamente falando, não tem. Qualquer área do direito que você vai, eu sou vítima e eu sou juiz. Vamos supor que o juiz está respondendo um processo. Ele vai jogar o próprio processo do qual ele é vítima? Não faz sentido nenhum. Mas quem está mandando tudo é o STF, não tem muito o que fazer, né? Agora, falando em prisão, mais uma prisão decretada, gente. Mais uma prisão decretada. E óbvio, quem decretou é STF, é óbvio, mais uma decisão do STF. Aí, se é justo ou se é injusto, aí é outra história. Mas vamos ver aqui quem foi que o STF mandou prender agora. O Tribunal Federal decidiu condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson à prisão por incitar violência contra autoridades em 2021. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, pela aplicação ao... Sempre o Alexandre de Moraes. Sempre Alexandre de Moraes. Político de uma pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. Acompanham esta linha os ministros Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Outros 2 ministros, Cristiano Zanin e Edson Fachin, concordam com a condenação, mas propõem uma pena menor, de 5 anos, 2 meses e 28 dias. Já o ministro André Mendonça divergiu. Ele considerou que não é competência do Supremo analisar o caso. Nunes Marques também entendeu que o caso deveria ser enviado à primeira instância, mas, se fosse vencido nesse ponto, votou pela condenação, fixando pena em 2 anos e 11 meses de prisão. Cauti, mais uma vez o ministro André Mendonça foi voto divergente, agora nesse caso em relação à condenação do ex-deputado Roberto Jefferson, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não seria a instância competente para julgar o caso do ex-deputado, como trouxemos ali na decisão anterior sobre a questão do impedimento, do afastamento do ministro Moraes. André Mendonça foi um voto divergente, é minoria, perde, mas é uma sinalização importante no Supremo. É o único que tinha razão. É o único que, do ponto de vista jurídico, tinha razão. Esse é um caso de primeira instância. Até um estudante do primeiro ano, do primeiro dia do curso de Direito da Universidade da Esquina, sabe muito bem que crimes comuns se julgam em instâncias, nas 3 instâncias normais, no juiz natural, né, considerado juiz natural que foi deturpado pelo STF, e no caso do Roberto Jefferson, não estou dizendo que ele não deveria ser condenado se considerado culpado, mas não assim. Não é essa liturgia correta e é a ausência, o atropelamento do correto procedimento judicial que o invalida. Mais uma vez, eu concordo com o Augusto, teremos milhares e milhares de indenizações um dia não muito longe daqui, um dia próximo, e o Roberto Jefferson, por aquilo que pareça, vai ser um deles, provavelmente. Ou seja, pagaremos uma indenização ao cara que foi envolvido no Mensalão, no Petrolão, e também, nesse caso, por um abuso judicial. Ele poderia ser condenado ele foi condenado por X outras coisas que ele fez no passado, mas nesse caso estava errado. Nesse caso, essa condenação está errada do ponto de vista
técnico, processual. Então, prepare o bolso, porque um dia parte dos seus impostos irão para pagar indenizações para milhares de brasileiros, muito provavelmente, inclusive, Roberto Jefferson. E por maioria, o Supremo Tribunal Federal... Gente, de fato, essa condenação, né, do Roberto Jefferson desrespeita o Código de Processo Penal. O que eu estou percebendo? Não é sobre querer ou concordar com uma absolvição de alguém que cometeu um crime. Não é sobre isso. Não é sobre Braga Neto, é inocentado, não tem nada a ver, né? Não é sobre Roberto Jefferson, poxa, Roberto Jefferson, né, é inocente, absolvido, etc. Não. Cada um vai ter o seu julgamento, né, da forma que tem que ser. Se tiver que ser condenado, que seja, se tiver que ser preso, que seja, mas tem que respeitar o devido processo legal, gente. No direito, você tem que respeitar o Código de Processo Penal. Só que o que está acontecendo? O STF está pegando a legislação, jogando fora e está mandando em tudo. Aí é complicado. Então, para que ter a lei? Para que ter o Poder Legislativo elaborando lei? Eu sinto como se todo mundo fosse meio tonto, assim, né? Todo mundo vai, trabalha ali por trás, né? Faz ali toda a legislação, discute, debate, etc., para o STF chegar e fazer o que quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Na minha concepção, tem que respeitar o devido processo legal e tem que seguir a legislação para decretar prisões, para prender e etc. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Me parece que quem está legislando indiretamente é o Poder Judiciário representado pelo STF, que tem feito o que quer a qualquer custo, né? E aí eu quero saber o que você pensa sobre isso. Até nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.